Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje nos estúdios aqui da FM O Tempo, no nosso quadro Café com Política, a vereadora eleita com 6.495 votos, natural da cidade de Corinto, Michele Siqueira, do PRD. Vereadora, seja muito bem-vinda aqui à bancada do Café com Política e parabéns pela sua eleição no ano de 2024. Bom dia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Espero que a gente tenha um bom Café com Política. Vamos lá, para tratar de alguns assuntos sobre a cidade, mas primeiro, vereadora, como tenho feito aqui com todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, queria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória relacionada com a política. Eu sei que a sua trajetória é como advogada, mas onde ela resvalou e passou a ter uma atuação e o desejo de disputar um cargo público? Então, quando eu me formei, eu queria ajudar as pessoas com a minha formação. E crio, em 2011, um projeto social de advocacia pro bono, que nos Estados Unidos é muito falado, mas aqui as pessoas não tinham muito hábito de fazer, que é fazer advocacia gratuita para quem não pode pagar advogado. E nesse momento encontro com um amigo, que é uma pessoa com deficiência, cego, e virou promotor de justiça, que me convida para palestrar para as pessoas com deficiência. E eu comecei a judicializar a política pública para a pessoa com deficiência a partir daquele momento. Quando eu fiz uma palestra e uma mãe de pessoa com deficiência levanta a mão e fala: olha, que lindo que você está falando, essa lei é maravilhosa, mas nada do que você está me falando está acontecendo com a minha filha, porque na escola ela não tem apoio, na escola ela não tem esse material adaptado. E foi aí que eu comecei a judicializar e garantir o direito dela e de tantas outras pessoas. Além disso, eu nunca tive nenhum desejo, não acordei, olha, eu quero ser política. Mas da mesma forma que todos estamos indignados com o cenário político que vivemos hoje, eu vi que eu podia contribuir. E eu sempre, Guilherme, eu fui do bastidor. Eu sempre trabalhei, eu já trabalhei na Assembleia, eu já trabalhei na Câmara Federal, eu já trabalhei no Senado. E com os políticos que eu trabalhei, que eu vou reservar o direito de falar, né, o nome deles aqui, que não merecem ser citados, eu coloquei meu nome e falei: olha, eu preciso estar na política para defender essas pessoas, porque eu tenho uma limitação enquanto advogada. Tudo que eu faço é judicializar. Então, não tem professor de apoio, eu vou para a justiça. Não tem material adaptado, eu vou para a justiça. Planos de saúde, vou para a justiça. E cansada de ver aquilo tudo, pela primeira vez, eu fui candidata em 2020, quando a gente estava na época da pandemia. E a pandemia me trouxe uma visibilidade muito grande, que eu comecei a fazer o meu trabalho pro bono nas redes sociais. Foi quando eu alcancei 60 milhões de pessoas nas redes, explicando para as pessoas como que elas iam judicializar para receber o auxílio emergencial. E aí recebia sempre convites para disputar e sempre declinava. Mas nesse momento eu senti o desejo no meu coração de estar na política, porque o que eu estava fazendo era garantir uma política pública que devia ser efetiva. Mas eu tinha que ir para a justiça. E aí eu coloquei meu nome à disposição e perdi por 197 votos. Por uma escolha errada, né, do partido. Apesar que foi uma escolha inteligente, porque eu analisei nas últimas eleições quem fazia cadeiras com menor número de votos. E acabando que eu fiquei na primeira suplência. Por qual partido? Pelo PP. Mas a primeira suplência, você sabe o que é, né? É péssimo. Você fica 4 anos na primeira suplência, você tem que esperar que a pessoa morra, eu não vou ficar desejando isso pra pessoa. Candidato a prefeito ou qualquer outro cargo? Outro cargo, ou cometa algum crime para ser cassado. Então isso não aconteceu, apesar de alguns episódios terem acontecido naquela época, para ter uma cassação. Mas a gente teve uma Câmara, né, muito turbulenta nos últimos anos, então isso não aconteceu e eu fui candidata a deputada federal em 2022, porque as minhas pautas, as pautas que eu defendo, é uma em especial, que é a desvinculação da renda per capita para concessão do benefício de prestação continuada, está em Brasília. Então, coloquei meu nome, tive quase 15 mil votos e vi que estava no caminho certo. Precisava entrar na política para defender o que eu acredito e defender as bandeiras de forma estratégica ali, na política, porque a minha pauta é suprapartidária, eu preciso estar lá enquanto advogada, enquanto uma pessoa que consegue convencer os outros pares, que essa é uma pauta muito importante para a sociedade. E aí, nessa eleição, escolhi o partido bem e fui eleita vereadora de Belo Horizonte. Estou muito feliz nesses
últimos 15 dias, né, que a gente tem de mandato, já estou escrevendo vários projetos de lei para apresentar, né, resultado para a sociedade. Então deixa eu tocar ainda num ponto que a senhora mencionou. A senhora falou muito sobre judicialização e sobre o trabalho de advogados pelo país afora que precisam acionar a justiça muitas vezes, porque há previsões legais, há legislação para tratar de determinados assuntos para pessoas com necessidades especiais, com doenças raras, em busca de medicamentos não oferecidos no sistema único, mas parece não haver agilidade e capacidades, muitas vezes de caixa para algumas, ou prefeituras, ou o governo federal, ou o governo do estado para conceder. Então a avaliação da senhora é que não temos leis suficientes, precisamos de mais, ou não temos cumprimento suficiente? Onde é que está o problema? Lei a gente tem demais. Nós, em termos da legislação para pessoa com deficiência, temos a melhor e mais atualizada legislação do mundo. Mas o problema é o cumprimento dessa lei. Sempre acham brechas para descumprimento. E aí o que eu entendo que a gente tem de problema? As leis, elas são criadas por pessoas que não vivenciam essas realidades, né? Você parar para pensar, eu estou numa luta muito grande agora nas redes para que a gente não perca o relator da lei de planos de saúde. Por quê? O Congresso quer mudar o relator, porque ele quer um relator que tem um olhar mais para os planos de saúde. Os planos de saúde, eles estão mandando no Brasil. Hoje não é possível a gente ter um plano de saúde que, de fato, abarque todos os serviços que a população precise. E eles têm agora a possibilidade de colocar um relator que vai levar a visão deles e vai prejudicar o consumidor. E a gente quer que permaneça um relator que conhece a realidade do consumidor, da pessoa com deficiência, que já foi, inclusive, do PROCON, que defendia, né, a garantia dos direitos, nessa relatoria. Porque a gente entende que tem que ser alguém que conhece, alguém que está ali na mesma realidade para garantir direitos. Então, o que é o problema? A gente tem pessoas no Congresso que não estão sabendo levar a voz da sociedade, a realidade da sociedade para dentro do Congresso. Por isso também que eu estou na Câmara, para levar de fato os problemas reais. Porque a gente está cansado de ter político que fala, mas não entrega. Aí deixa eu lhe perguntar sobre o caso específico de Belo Horizonte. Onde é que a senhora avalia que há, e se há, políticas adequadas, ou são políticas ruins, ou a ausência delas, na atuação da Prefeitura de Belo Horizonte? Porque no fim das contas é quem a senhora vai fiscalizar em última instância como vereadora a partir de agora. Então, o nosso problema hoje, o maior problema, são as escolas que não cumprem a legislação. É inadmissível você entender, você vê que o Estado e a Prefeitura, hoje eles não cumprem decisão judicial. Aí vai gerando aquela multa de descumprimento. E olha que burrice. Não é melhor você cumprir a lei e garantir o direito para não ter ação, para não ter sucumbência, para não ter multa? Porque vai gerar ali um recorte no recurso que poderia ser utilizado para a saúde, para a educação, em ações judicializadas, porque o poder público não está cumprindo a parte dele. Então eu vou... aqui nós temos problema na educação, nós temos problema na saúde. Aqui em Belo Horizonte tem mais de 8 anos que não tem psiquiatra infantil para dar diagnóstico para criança com uma deficiência. Nós temos na prefeitura um serviço para crianças com altas habilidades. Esse serviço está inoperante. Eu recebo demanda, antes de vir para cá, eu estava recebendo demanda de familiar que foi fazer matrícula na escola, não tem o suporte adequado. Aí o que acontece? Ao invés da prefeitura cumprir o que garante a lei, que é muito mais inteligente, ela vai e espera que os advogados, que os defensores públicos ajuizem a ação e fatalmente a gente vai ter procedência no pedido e a prefeitura vai ter que cumprir. Agora deixa eu lhe perguntar sobre o ponto de vista partidário, porque ele me parece muito importante, dado inclusive a sua história de trocas e mudanças de partido até chegar no PRD. Especificamente a sua atual legenda estava na composição do prefeito Fádio Noman, que o elegeu como um aliado, inclusive da gestão anterior. Mas na votação para a eleição do presidente da Câmara, do atual presidente Juliano Lopes, o PRD esteve em apoio a ele e não a um candidato da prefeitura, como se era razoavelmente de se esperar. Por que isso aconteceu? Então, nós continuamos base, a não ser que a prefeitura não queira os dois vereadores do PRD como base. Hoje eu sou líder de um bloco
né, que é um bloco que temos lá Solidariedade, PRD, Cidadania e PV. Nós nos reunimos no bloco exatamente para mostrar para a prefeitura que nós temos um bloco de independência, em que nós votaremos tudo aquilo que for bom para a cidade, nós estaremos unidos, né, com a prefeitura. Com relação ao PRD, especificamente na eleição do Juliano, a gente inicialmente, nós tivemos um café com o prefeito e o prefeito falou, olha, ele foi claro, eu fiz essa pergunta, prefeito, vai envolver na eleição da Câmara, isso antes de acontecer aquele problema todo. Ele foi taxativo na reunião, dizer que não haveria intervenção. Sim. Então, Guilherme, na política, apesar de que muitos políticos não têm palavra, nós novatos, nós queremos levar a palavra para a Câmara. Então, eu tenho palavra, eu não poderia voltar atrás na minha palavra, dada antes da minha eleição ao PRD. Quando eu fui me filiar lá, o Fred, a única coisa que o presidente do partido, Fred Costa, né? Deputado federal. Deputado federal, inclusive aqui eu agradeço todo acolhimento lá no PRD. A única coisa que ele me pediu foi, vamos votar juntos lá na presidência da Câmara. Eu, tudo bem, votaremos. E assim permanecemos. A gente só cumpriu aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Porque palavra a gente cumpre, a gente não pode voltar atrás. Então não houve nenhum tipo de constrangimento em votar, né, nesse momento contra a prefeitura, porque inicialmente o prefeito não havia falado que teria um candidato. Como é a relação até agora com o prefeito interino e que foi durante um tempo secretário de governo, Álvaro Damião, agora há também um secretário de governo interino. Mas a relação saiu muito tumultuada ou estremecida após o resultado da eleição. Já houve até uma tentativa de aparar um pouco das arestas. Em que pé isso está, vereadora? Então, o Álvaro é uma pessoa muito experiente, né? Ele está fazendo um bom trabalho. O Guilherme é uma pessoa muito querida. Eu, especificamente, não tenho nenhum problema. Desejo, né, que ele faça uma boa gestão enquanto o prefeito está se recuperando. E eles vão poder contar com a gente naquilo que for muito bom para a cidade. Que é o que a gente tem que fazer, né? A pessoa ela não pode simplesmente chegar ali na Câmara e ser oposição por ser oposição, ou ser base por ser base. Ela tem que olhar os problemas da cidade. Hoje, Guilherme, nas minhas redes sociais eu alcanço mais ou menos umas 5 milhões de pessoas a cada 30 dias. E quando eu me tornei, né, política, isso teve uma mudança ali, uma troca de chave, que as pessoas começam a me demandar. Então eu tenho N problemas lá. Problemas em que eu preciso muito da prefeitura. Da mesma forma que eu preciso da prefeitura, a prefeitura vai precisar da gente. Então, eu tô assim, bem esperançosa que essa vai ser uma gestão que vai ouvir as pessoas, que vai dialogar e que vai respeitar os vereadores, cada um nas suas características, né? Eu tenho as minhas, eu sou um fofo, assim, eu falo que cada um tem a Michelle que merece, né? Se a pessoa é educada, respeitosa, ela vai ter. Da mesma forma que mexeu no meu calo e mexeu nas minhas pessoas com deficiência, vai ter a Michelle que merece. Qual é a sua avaliação, portanto, da gestão do secretário Danilo Borges, secretário municipal de saúde? Porque muitas das suas pautas resvalam necessariamente no trabalho e na atuação que ele tem à frente da secretaria. Hoje nós precisamos mudar muita coisa. O que eu quero fiscalizar nesse momento é o Centro de Referência em Autismo, que a prefeitura anunciou na época da eleição. Eu, inclusive, fiz um requerimento de informação para o secretário, ainda não tive retorno, mas a minha avaliação é que a gente precisa avançar muito na política pública para a pessoa com deficiência, e a prefeitura, apesar de ter intenção, ainda não chegou como eu espero que faça. Tá. No bloco mencionado pela senhora, pelos partidos que vão compor, eu vou chamá-lo aqui de bloco independente, como vocês também têm caracterizado, qual é a expectativa de vocês de participação dentro dos espaços nas comissões? Você, estou tomando a liberdade de chamá-la de você, e outros desses parlamentares têm a intenção de estar no comando de alguma comissão? Há alguma conversa com o presidente da Câmara, Juliano Lopes Lobato, de que ocupem um espaço deste tamanho? Sim, temos, inclusive nós já fizemos, né, pelo bloco as indicações nas comissões. Quais? Especificamente, eu pretendo estar e solicitei a minha participação na CCJ,
que é a minha área de atuação. Eu quero muito fazer com que os projetos cheguem, de fato, na vida do cidadão, de maneira constitucional, né? A gente, em outros tempos, a gente via muitos projetos inconstitucionais que eram questionados na justiça. Então, a gente tem que barrar isso na comissão. E na educação, que é onde está o maior dos meus problemas. Além disso, temos ali mobilidade, meio ambiente, que o Vanderlei vai compor. O Wagner também é meio ambiente, o Hudson mobilidade. Eu não estou me recordando de todos, mas ocuparemos saúde, educação, mobilidade, administração pública, para a gente ver onde que estão, né, os recursos. Mas a gente vai atuar em bloco para estar em todos os espaços, para a gente conseguir dar o retorno para a sociedade de maneira muito responsável e comprometida. A senhora falou no começo da nossa conversa sobre como foi, na sua avaliação, o mandato na última Câmara. A quantidade de turbulências, de enfrentamentos, de disputas e de brigas políticas, algumas ideológicas, outras por espaço, outras na relação com o Poder Executivo. Com a composição atual da Câmara de 2025, dá para garantir para o Belo Horizontino, para o eleitor, que ela será menos turbulenta do que foi a legislatura passada? Eu creio que sim. As pessoas ali, elas estão muito comprometidas com o que se comprometerão a fazer. Eu tenho conversado, né? Eu sou centro, então eu converso com os dois lados. Eu tenho amigos no PL, também tenho amigos no PT, porque eu entendo que a gente não está ali para ficar brigando como se fosse uma briguinha de futebol, né? Ah, Galo, Cruzeiro. As pessoas nos elegeram para mudar o que estava ruim. Então a gente tem que entregar. Então o Belo Horizontino pode esperar uma Câmara muito ativa, uma Câmara que está trabalhando 24 horas. Nesse recesso, a turma está trabalhando demais, né? Pelo menos aqueles que eu tenho ali mais proximidade estão com muitas entregas. Então o Belo Horizonte pode esperar uma Câmara com responsabilidade. O que o Belo Horizontino e o seu eleitor pode esperar da sua entrega até o final do mandato? O que é o ponto central em que, acabados os 4 anos, a vereadora Michele Siqueira poderá dizer para o seu eleitor: isso aqui era o meu ponto central que eu quero entregar a vocês? Uma educação inclusiva de verdade, onde a inclusão vai virar rotina. Eu tenho uma frase que eu tatuada na minha pele, que é o meu compromisso de vida, que é fazer a inclusão virar rotina. Fazer com que todo mundo, toda a sociedade, ela se responsabilize pela inclusão. Então, isso eu já estou fazendo na Câmara e espero, no final desses 4 anos, entregar uma Câmara e entregar para a sociedade uma educação melhor, uma saúde melhor. Claro que eu não vou resolver todos os problemas, mas eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer e serei a Michele responsável, comprometida e, claro, que luta muito pelos direitos. Nós conversamos aqui no nosso Café com Política com a vereadora eleita para esta legislatura, para este mandato, Michele Siqueira, do PRD. Vereadora, muito obrigado por estar aqui conosco nessa primeira vez no Café com Política. E, claro, fica o convite para que a senhora volte em outras oportunidades para tratar destes assuntos e de outros importantes para a cidade. Obrigado. Com certeza, muito obrigada e conte comigo e conte com o nosso mandato. Aquilo que vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente. O meu @Michele Siqueira está à disposição de toda Belo Horizonte. Obrigado mais uma vez, vereadora.